pedindo a Deus uma palavra para que o Senhor possa falar com a igreja, Deus ele me concedeu que eu falasse sobre a vinda de Jesus e os sinais de sua volta. É bem importante, meus amados irmãos, nós meditar sempre nesse ponto. Nunca nós devemos esquecer desse ponto, da vinda de Jesus e os seus sinais. Não devemos esquecer desse ponto. No decorrer do culto, eu peço aos irmãos que não fechem suas Bíblias, né? Amém. Todos atentos a essa palavra, que diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vardes, nem o sigais. Porque como relâmpago, ilumina desde uma extremidade inferior do céu, até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Os irmãos façam assim com as suas Bíblias. Levante bem para o alto e olhe comigo. Senhor Jesus, Deus maravilhoso Pai, eis aqui a Tua palavra, que ela é fiel e verdadeira. Aleluia, Deus. Não precisamos de adivinho, não precisamos de necromante, Senhor, para que nós ouvir a voz de algum morto. Não, Senhor. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. Eis aqui a Tua boca, Senhor. Eis aqui o manual do crente, meu Pai, que na qual ele precisa para chegar até o céu. Aleluia, Deus. Deus, ó Pai, eu te peço agora, fala com a Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Pai, que nesta noite nós possamos entender, meu Pai, todos os sinais da Tua vinda, para que nós possamos estar, meu Pai, de sobremodos avisados quando o dia do Senhor vier. Então, Senhor, eis aqui a Tua boca, meu Pai. Fala com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, fiel é aquele que nos chamou para a obra, e fiel também é aquele que nos chamou para a guerra. Se o Senhor nos chamou para uma obra, para uma batalha, então é correto que Ele não vai nos deixar dispersos e nem à toa. Deus ele vai deixar sempre nas Escrituras alguma palavra para que nós esteja apercebido e atento para o grande dia do Senhor. Então, nesta palavra, nós entendemos que Jesus falou tanto para os fariseus e como para os discípulos, como seria a sua vinda e como seriam os dias. E Jesus deixou alguns sinais. Então, esses sinais, meus amados irmãos, é importante nós meditar, se possível, na semana, 2 dias na semana, sobre esses sinais que Jesus prescreveu em sua palavra. Por quê? Porque nós sabemos que está bem pertinho, falta desse tantinho para Jesus voltar. Quando Jesus voltar, Ele não vai levar um povo desapercebido, Ele não vai levar um povo que está acomodado, e nem um povo que está acostumado com as coisas do mundo. A palavra que o nosso irmão leu, Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Um dos sinais que Jesus descreveu em sua palavra. Por se multiplicar a iniquidade, ou seja, vai crescer. A multiplicação, 2 vezes 2, 4. E assim sucessivamente. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até o ponto de não ter mais número para poder preencher. Vai crescer. Então nós vemos que a iniquidade ela vai se expandir de uma tal forma. A iniquidade, o que é iniquidade? O pecado. O pecado vai crescer de uma tal forma ao ponto da igreja se esfriar. Ao ponto dos próprios ímpios não querer mais nada com Jesus. Aleluia. Por que a igreja está tão vazia?
Por que que os templos, não só aqui, mas por que que os templos se encontram tão vazios? E quando se encontram cheios, eles só querem bênção. Só querem bênção, bênção e bênção. Mas quando se prega um evangelho de arrependimento, todos começam a correr fora do templo. A Bíblia nos menciona que o primeiro discurso de Jesus aqui na terra foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, se não me engano, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro discurso que Jesus pregou aqui na terra foi dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando até vocês. Quem é o reino dos céus? É Jesus. Então Jesus ele veio aqui na terra e começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado até vocês. Para vocês chegar até aquele reino, é necessário ter arrependimento. Então, Jesus ele deixa uma série de sinais para nós que somos igreja não ser enganados e nem ser dispersos aqui na terra. Então, meu amado irmão, no dia do juízo final, não vai ter ninguém por inocente. No dia do juízo final, Jesus vai dizer: eu descrevi nas Santas Escrituras o que ia acontecer, o que ia padecer e o que vocês iam passar. Então você não é inocente. Então, meu amado irmão, Deus ele me tocou para que eu trouxesse essa palavra para a igreja, porque já está na hora de nós ficar de sobremodos avisados com o evangelho do Senhor e o dia da sua vinda. Lucas capítulo 17, versículo 20, foi o que nós lemos. Vai começar dizendo: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que é aparência exterior? A aparência exterior é aquele que gosta de se mostrar, é aquele que gosta de aparecer. Aparência exterior. Vamos supor que eis aqui uma pessoa que a gente nunca viu, mas aquela pessoa está toda maltrapilho, como diz o ditado. Uma pessoa mal vestida, uma pessoa que não tem boa aparência. A aparência exterior daquela pessoa é uma pessoa feia, uma pessoa mal vestida. A gente vai julgar ela que é uma pessoa pobre. Mas dentro daquela pessoa é a aparência interior. O valor daquela pessoa está lá dentro. A gente não podemos julgar pelas suas vestes, porque a verdadeira pessoa está lá dentro. Então, quando nós julgamos pela aparência exterior, não sabemos o que tem dentro do interior daquela pessoa. Então Jesus diz: o reino dos céus, ele não vai vir com aparência exterior. Ou seja, lá vem Jesus descendo do céu com seus carros, com seus príncipes, com seu exército. Vai passar aqui no Genipapeiro, vai passar aqui no Ceará, vai passar no Brasil, nos Estados Unidos, tudo que é canto. Ele vai dizer: reunis vocês todo mundo e vai para a Praça da Matriz ali, porque Jesus está vindo. Isso não vai acontecer. E Jesus diz: se isso acontecer, não saia da sua casa para ouvir um charlatão. Porque falso profeta é. Jesus ele veio do céu, ele foi concebido pelo Espírito Santo a uma virgem chamada Maria. E o que é que o povo esperava? Um homem vindo num carro, um homem vindo coberto de ouro, aparência exterior. O povo aqui da terra esperava Jesus vir aqui na terra para demonstrar ser o Messias em uma carruagem de ouro. Mas isso não aconteceu. Foi decepcionante para os judeus. Por quê? Olha só o Messias dentro de uma manjedoura de um cordeiro. Quando os pastores ele via com as suas ovelhas ia dar luz, eles pegavam os cordeiros novos e colocavam dentro de uma manjedoura. É como se fosse esse vaso cheio de palhazinha. É do mesmo jeito. Colocava o bichinho lá, quando ele ficava forte, ele pulava e ia mamar. Então, ali José e Maria pega o cordeiro de Deus, lança sobre a manjedoura. E vem 3 homens valorosos, homem rico, que é os 3 magos do Oriente, para conhecer esse Messias. E encontra deitado numa manjedoura. Isso foi decepcionante para os judeus. Por quê? Porque os judeus esperavam Jesus vir coberto de ouro, coberto de glória e de majestade e de poder. Igual o rei Herodes naquele tempo quando Jesus nasceu. Eles esperavam que Jesus ia tomar o lugar de Herodes e vencer e reinar. Mas Jesus não veio desse jeito.
Porque o reino dos céus não vem com aparência exterior para enganar ninguém. O reino dos céus ele vem assim: arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. É assim que Jesus vai vir, aleluia. É assim que Jesus veio e é assim como ele vai voltar. O que, é que a palavra de Deus diz? Assim como o relâmpago mostra do Oriente até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Vai fazer assim, ó. Subiu a igreja de Jesus. Tá só a roupa da irmã Luziane aí no chão. Tá só a roupa da Juliana. Tá só a roupa do pastor aqui no chão. Os crentes tudo desviado aí. Vai olhar aqui, somente olhar para cá, pastor. Só a roupa do pastor. Olha só o sapato do pastor. Olha só a calça. Olha só a blusa. Olha só o paletó. O que foi que aconteceu com o pastor? Será que foi os aliens que levaram? Não. Foi Jesus. Por quê? Porque Jesus vai vir assim. Assim como o relâmpago mostra do Oriente até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Então, amados, é necessário que nós, igrejas, estejamos de sobremodos avisados como será o dia da vinda do Filho do Homem. Então, Jesus ele separou essa palavra para nós estar preparados. Aleluia! Vamos supor que Jesus volte agora. Quantos dos irmãos subiriam agora para os céus? Nós sabemos que aqui na igreja, vamos supor que tem um número de... Vamos supor, só uma suposição... Vamos supor que tem um número de 50 membros. Um exemplo. 50 membros aqui nesse ministério. Só aqui, né? Aqui, sem ser na sede, sem ser em outros cantos, né? E um culto desse. Poucas pessoas. Aleluia! E os outros irmãos estão fazendo o que em casa? Só um exemplo. Vamos supor que desses... vamos supor que aqui tem 20 e 30 ficou em casa, né? É só uma suposição. Esses 30 provavelmente não estão lendo a Bíblia. Esses 30 provavelmente não estão orando. Esses 30 não estão fazendo um culto doméstico, que seria bom que toda igreja fizesse um culto doméstico em sua casa, quando não tem culto. Não estão fazendo culto doméstico, mas estão em celulares, mexendo, olhando as notícias. Estão em televisões assistindo novelas, onde só ocorre traições, onde ocorre bebedeira, onde ocorre prostituições, adultério, tudo que a palavra do Senhor condena. Glória! Aí Jesus vem, um relâmpago mostrando do Oriente até o Ocidente. Aí vai dizer: meu Deus, por que eu não subi? Porque você não estava convertido. Aleluia. Por que eu não subi, Jesus? Porque não estão convertidos, não estão de sobremodos avisados de como Jesus viria. Eita Deus. Aqui no ministério nós temos um culto de missões por mês, mas é um dos cultos mais faltosos. Eu não vou nem entrar muito no assunto, mas é uma coisa, meus amados irmãos, que nós temos que observar a palavra do Senhor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aleluia, Deus. Agora eu digo, irmão, Diácono Gleison, me prove na Bíblia algum discípulo dizendo: eu não vou trabalhar para Jesus porque eu estou cansado. Eu não vou trabalhar para Jesus porque eu estou assim, assim, assim. Não, era levando chicotada e saindo e pregando o Evangelho. A Bíblia diz que Pedro, quando ele foi preso junto com João, ele foi avisado pelo sacerdote: não é para vocês pregar o Evangelho, vocês vão levar 40 açoites. Assim que eles levaram os 40 açoites menos 39, o que foi que aconteceu? Olha, sacerdote, estão lá no templo ali pregando de novo. Eles não param. Por quê? Porque o crente verdadeiro que está lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não tem medo de nada, ele continua pregando o Evangelho. Então, entrando nessa palavra, Jesus diz que o reino dos céus não vem com aparência exterior. Primeiro sinal que Jesus diz: o reino dos céus não vem com aparência exterior. Se vocês ouvirem nas televisões, nos celulares, nas internets, dizer o seguinte: um homem vestido de vestidos grandes, cabelo grande, falando uma língua aí judaica, veio dizendo que é o Cristo, não sai da sua casa. Porque são falsos profetas. São falsos profetas querendo iludir o povo. Aleluia. Então Jesus já disse logo: ele já subiu para o céu, Jesus, mas quando ele voltar, ninguém vai ver nem um pezinho de Jesus aqui na terra. Quando Jesus voltar, ninguém vai ver nem um rastro de Jesus aqui na terra. Aqui, quando Jesus veio para a terra, deu até para poder ver Jesus andando na terra. Deu para ver os passos, deu para ver também quando Jesus cuspiu no chão e fez lodo e passou no olho do cego. Deu para ver tudo isso. Deu para ver Jesus multiplicando pães aqui na terra. Deu para ver ele sendo açoitado. Deu para ver Jesus Cristo sendo crucificado, suando sangue. Deu para ver tudo isso. Mas quando Jesus voltar na sua segunda vinda, nem a sombra dele vai ver. Oh, maravilha. Então Jesus está logo avisando a igreja: se prepare, porque daqui para a madrugada Jesus pode vir. E daqui para a madrugada, quem será os tais que irão herdar o reino dos céus? Aleluia, Deus.
Então, versículo 21, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então, quando Jesus falou, arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado até vós. Então Jesus ele conclui aqui no versículo 21. Nem dirão, ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Se eu perguntar à igreja, quem é o reino de Deus? É Jesus. Quem é o reino de Deus? É o Filho do Deus vivo. E se o Filho de Deus vivo está entre nós, então o reino de Deus já está entre nós. Já chegou o reino de Deus. Não precisamos de ver Jesus descendo do céu ali, abrindo as nuvens e vindo descendo do céu para dizer, ei, eu vim levar você, servo e serva valorosa. Não, o reino dos céus já chegou até vós. Glória a Deus. O reino dos céus está entre nós. A Bíblia diz, aonde estiver um ou dois ou três reunidos em meu nome, o que ele diz? Eu estarei no meio de vós. Então, Jesus está dizendo, o reino de Deus está presente aqui dentro da igreja. O reino de Deus está presente no meio da sua casa, no meio do seu ministério. Então, não necessitamos, amados irmãos, amadas irmãs, de ver sinais aí nos céus. Por quê? Porque o reino de Deus está no nosso meio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, aqui nessa palavra, meu amado irmão e amada irmã, Jesus ele usa dois exemplos de como será a sua vinda. São esses dois exemplos que a gente vai falar aqui nesta noite. Oh, glória! Dois exemplos Jesus falou. Primeiro exemplo, diácono inglês, qual é? Noé. Segundo exemplo, diácono inglês, Ló. Dois exemplos que Jesus descreveu aqui na palavra do Senhor. Agora, para aqueles que são leitores da palavra do Senhor, se nós for examinar Noé e Ló, todos dois têm algo em comum. Todos dois. E fazendo uma pesquisa sobre Noé e Ló, sobre a distância de tempo, de anos, que eles passaram entre um e o outro, nós sabemos que quando Ló existiu, foi ao mesmo no tempo de Abraão. No tempo de Noé, até Ló, Abraão, passaram-se 10 gerações. Preste bem atenção, igreja. São um pouquinho número, mas dá para nós aprender. Passaram-se 10 gerações para poder chegar até de Noé até Abraão. 10 gerações. Sendo uma geração 100 anos. Uma geração. Vamos supor que o nosso pastor Agostinho vive 100 anos. Ele passou uma geração. É verdade. Passou-se uma geração. Então, se 10 gerações passaram de Noé até Abraão, 1000 anos. E a humanidade continua a mesma coisa. Não mudou nada. Será que Deus enviou profetas para pregar nesses 1000 anos? Com certeza. Por quê? Porque a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, se Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança em Gênesis, será que Deus vai deixar a sua imagem dispersa aí na terra? Não vai deixar. Deus ele sempre separa profetas, separa profetisas para levar o evangelho de Deus a fim de converter essa geração. Aleluia, Deus. Então, nesses 1000 anos, Deus separava profetas, separava os homens de Deus, para que esses homens de Deus pregassem o Evangelho. E a sociedade continuava a mesma desgraça que nós vemos hoje. A mesma podridão. O povo pecando, o povo se contaminando, o povo fazendo tudo que não presta. E o povo continua a mesma coisa. Aí Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé. Como é que foi esse dia de Noé? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 6. O epígrafe da mensagem vai dizer: a corrupção geral do gênero humano. Só que no título dá para nós entender o que a gente vai falar. Só pelo título. Nós vemos, amados irmãos, que quando Deus ele cria a geração humana, o propósito do nosso Senhor Deus é criar um ser semelhante a Ele mesmo, mas que adore a Ele. Se fosse para os animais adorarem a Deus, Deus não teria feito o ser humano. E se Deus tivesse permitido que somente os animais adorassem a Deus,
nós estaríamos perdendo de 1.000.000 a 0. Porque os animais são obedientes a Deus. Me prova na Bíblia? Com certeza, com muito prazer. Lá no livro de Jonas, quando Jonas estava fugindo de Deus, do chamado de Deus, e em vez de ir para Nínive, ele estava indo lá para Tarsis. Aí, ali Deus mandou uma tempestade bem grande que estava quebrando, era tudo. Aí o que acontece? Deus ele falou assim: esse homem aí vai ser lançado lá no mar. Bora, peixe, se levanta aí de lá do fundo do mar. Se prepara, porque um homem vai cair no mar e tu vai ter que levar ele até um certo canto. Aí, quando ele diz, esse motivo é por causa de mim. Aí o que acontece? Quando os homens lá lançam Jonas no mar, aí o peixe vai e traga ele. Foi Deus que mandou o peixe fazer isso. E o peixe obedeceu. O peixe não fez igual o Jonas, não. Não vou pegar esse homem aí, não. Não fez. Ele obedeceu. Sim, Senhor, vou pegar esse homem. Tem mais outro? Não, Senhor, para me pegar também? Os animais falam assim, ele obedece. Ai, irmão, mas ainda não dá. Estou ainda meio assim, meio lá, meio cá. Quero mais prova na Bíblia que os animais obedecem a Deus. Com muito prazer. Daniel na cova dos leões. Quando lançaram Daniel, justo, dentro da cova dos leões, com certeza, meu amado irmão, os leões passaram ali dias e dias sem comer, para poder não ter perigo deles se escaparem. Quando lançaram Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz que os leões ouviram a voz de Deus e não pegaram Daniel. Olha só para vocês verem. Aí Deus fala para os leões: eu sei, meus gatinhos, que vocês estão morrendo de fome, mas jejum só mais um dia aí, porque está vindo mais carne para vocês comer. Quando tira Daniel de dentro da cova dos leões, o rei Dario pega os outros que tramaram contra Daniel e lança lá. A Bíblia diz que antes, quando eles descessem o calabouço, eles quebraram todos os ossos daqueles homens. A Bíblia diz. Ou seja, os animais obedecem à voz de Deus. Estamos perdendo de 10 a 0. Por quê? Porque às vezes Deus diz para nós: se arrependa, e nós não queremos se arrepender. Mude a sua forma de viver. Nós não queremos mudar a nossa forma de viver. Então, meus amados irmãos, nós devemos aprender com os animais mesmo, ser obediente a Deus. Quando o Senhor falar, nós temos que obedecer. Então Deus ele criou o ser humano a fim de nós obedecer o próprio Deus. Mas o ser humano começou a se desviar logo ali no jardim do Éden, e foi andando, caminhando e só se desviando, e Deus separando homens fiéis e profetizando, e o povo se contaminando com as coisas do mundo. Nos dias de Noé, eles não queriam nada com Deus. Nos dias de Noé, a geração de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Quando você está com fome, você faz o quê? Você come, é óbvio. Quando você está com sede, você faz o quê? Bebe água. Comiam e bebiam. Quando você casa, você vai satisfazer o desejo que você tem, que é a relação sexual entre o casal. Satisfação. Então, quando você come, quando você está com fome, você come, satisfazeu a sua carne. Quando você está com sede, você bebe, satisfazeu a sua carne. E quando você casa, satisfazeu a sua carne. Ou seja, Deus estava dizendo: comia, bebia, casava e dava-se casamento. Ou seja, a geração humana estava priorizando os prazeres carnais. A geração humana estava priorizando os desejos mundanos, desejos carnais. Comer, beber e casar significa prazer. Então o povo estava abandonando a Deus e seguindo os seus prazeres. Vamos fazer uma comparação agora no dia que estamos vivendo. Será que a sociedade está vivendo nos seus prazeres ou na vontade de Deus? Nos seus prazeres. Então Deus falou: assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, assim será a vinda do Filho do Homem. Comem-se, bebem e casam. Ou seja, as pessoas vão estar desapercebidas quando Jesus vier aqui para a terra. No dia que Jesus vier descer sobre essa terra, meu amado irmão, o que vai ter de estrondo nessa terra vai ser terrível. Eu tenho pena de milhões de pessoas, centenas de pessoas dentro de um avião, e um servo de Deus está dirigindo aquele pássaro de ferro. Por quê? Porque quando Deus tirar aquele homem do avião, vai descer direto lá para a água do mar. Misericórdia, se cair na terra, vai explodir. Então, meus amados irmãos, o Senhor está nos alertando a ter uma vida sincera diante do Senhor. Deus está dizendo: chega de viver de prazeres. Chega de viver de falsidade dentro da casa do Senhor. Chega de viver de
de uma vida que você não está vivendo. Hoje é dia de nós se converter ao nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de nós dizer: Senhor, a partir de hoje eu coloco a minha vida no altar. Eu quero viver, meu Pai, assim como os profetas. Eu quero viver assim como Daniel. Vai ser lançado da cova do leão. Eu não tenho medo não, Senhor, porque eu sou justo diante do Senhor. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se eu lançar uma terça parte dos crentes das covas dos leões, os leões vão encher a barriga que vai explodir. Verdade. Por quê? Porque não são fiéis, não são sinceros diante da presença do Senhor. O Senhor está dizendo: se eu for lançar uma terça parte dessa geração evangélica do nosso país lá no mar, as baleias não vão nem querer comer. Por quê? Porque está podre diante de Deus. Os peixes não vão querer nem engolir. Não, meu Deus, eu obedeço, Senhor, mas esse crente aí é imundo, é impuro, eu não quero comer não, Senhor. O peixe, ele engoliu Jonas, por quê? Porque a ordenança de Deus sabia que ele estava fugindo, mas era um profeta e ele ia obedecer ainda. Hoje nós ouvimos a voz do Senhor e nós não obedecemos. Hoje tem uma cambada de crentes sendo lançada dentro do mar, para poder mostrar que o Senhor quer você no caminho. Mesmo assim continua nadando, fugindo do peixe. Sinais estão aí. O Senhor está dizendo: cuidado com os sinais. Cuidado com os sinais. Os discípulos, os fariseus chegaram até Jesus e disseram: Senhor, como serão os sinais da tua vinda? Aí Jesus falou: hipócritas, quando vocês olham para os céus e vêem uma nuvem enegrecida, vocês dizem: vem chuva aí. Com 10 minutinhos a chuva cai sobre a terra. Quando eles olham para o céu e dizem: rapaz, vem ali um grande verão, e acontece. Aí Jesus chamou o quê? Hipócritas. Vocês sabem discernir quando vem chuva, quando vem verão, quando vem tudo isso, mas não sabem discernir quando vai vir o Filho do Homem. Às vezes quando está para chover, nós vemos um bocado de formiguinha descendo aqui, né? Aí nós dizemos: eita, vem chuva aí. Às vezes nós vemos uma carangueja do tamanho da minha mão no meio da rua ali. Eita, vem uma chuva grande ali. E não é que acontece mesmo? Chove mesmo. Mas essa geração não sabe discernir quando vai ser o dia do Senhor. Então, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí o que acontece, meu amado irmão, sabe o que é? É que quando Noé estava lá construindo a arca do Senhor, para arrecadar todos os animais e fugir da ira vindoura, Noé continuava pregando o Evangelho. Quando ele estava ali construindo, as pessoas que viam, ali naquele tempo, meu amado irmão, não chovia. Naquele tempo não chovia. Alguns pesquisadores e historiadores diziam que quando no tempo de Noé ia chover, ia fazer alguma coisa do tipo, saía da própria terra, molhava ali o chão mesmo e voltava para baixo. Não chovia de forma alguma. Aí, se aquele lugar não chovia, imaginem só, a geração olhar assim para Noé, construindo um barco maior que um navio Titanic, construindo ali e dizer: rapaz, se não chove nesse lugar, por que você não está construindo isso? Era um motivo de escândalo para aquela sociedade. E ele dizia: ei homens, se convertam, porque Deus vai destruir essa geração com grande água, com grande dilúvio. Se converta. E o povo dizendo: é mentira desse homem, esse homem está bêbado. Tu está bebendo vinho demais, Noé. E ele pregando, construindo, cada pessoa que chegava até lá, ele pregava: se converta. Se você se converter, Deus vai ter misericórdia, não vai destruir não. E eles achavam graça. Mas a Bíblia diz que isso acabou quando Deus mandou as águas do dilúvio. Aí eles acreditaram. Aí a Bíblia diz: foi que Deus falou para Noé: Noé, faz o seguinte, quando as águas começarem a cair, tu vai fechar por dentro a porta. E olha ele fechando a porta aí, ó. Fecha a porta. Quando a porta lacrar fizer, quando ele fizer isso, Deus vai selar logo com o super bonde do céu aí, ó. Eita glória. Não vai abrir ninguém. Aleluia. Nem se viesse ali os filhos de Anak, que eram os gigantes daquele lugar. Não consegue abrir. Porque Deus vai selar para que, quando Noé ouvir os gritos, os gemidos do povo lá morrendo, perecendo, não tenha como abrir mais a porta. Senhor, aleluia. Aí quando começa a chover, ele vai fechando, fechando, fechando. Quando trava a porta, Deus selou a porta. Não tem mais como abrir. Aí o povo gritando por fora: não está aqui na Bíblia, mas eu tenho certeza, meus amados, que o único lugar de escape que ele tinha para poder conseguir viver era aquela arca. Aí o povo dizendo: Noé, pelo amor de Deus, abre a arca. Está chovendo demais. Nós estamos perecendo. Nós estamos morrendo. Noé, eu tenho certeza, meu amado irmão, que o coração de Noé ficou triste
com aquela situação. Por quê? Porque tinha criança, tinha mulheres grávidas, tinha homens que provavelmente não tinham nem muita culpa, mas estavam perecendo por causa do pecado. Aleluia. Deus está dizendo: hoje enviei meu filho aqui nessa terra como advogado para você se arrepender dos seus maus caminhos. Mas vai chegar um dia que ele vai vir como juiz e a porta do céu vai estar lacrada, como nos dias de Noé. Não vai ter mais escape para você. Não, Jesus. Aleluia. Não terá mais escape para essa geração. Aí Noé, observando o povo gemendo, gritando. Eu tenho certeza, meu amado irmão, que os gritos do inferno que estão sofrendo nesta noite, ou então no dia do julgamento final, vai ser os mesmos gritos que eles tiveram, porque não poderia mais se escapar. Senhor. Aleluia. Não tinha mais como eles dizer: Senhor, era para mim ter ouvido a tua voz, não Oh, ouvi. Deus da glória. Verdade. Senhor, era para mim estar lá dentro, mas por causa da dureza do meu coração, hoje estou sofrendo. Espírito Santo de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Glória, glória, glória. Aleluia. Deus poderoso. Deus se certificou que não teria mais escape para aquela geração. Fazendo o que, diácono? Selando a arca por fora. Então, Deus ele vai se certificar no dia do juízo final, selando as portas dos céus para aqueles que não quiserem se converter e para aqueles que estão de fachada na casa do Senhor. Segundo exemplo que Jesus usou em sua palavra. Quem foi? Ló. Segundo exemplo que Jesus usou em sua palavra. Assim como foi nos dias de Noé. E assim como foi nos dias de Ló. Passaram-se 1000 anos de Noé. A terra estava bem chutinha já. Não tinha nem mais vestígio de lama daquele dilúvio. E Deus enviando os seus anjos, os seus profetas, a fim de que eles se convertam dos seus maus caminhos. E da mesma forma, não resolvia em nada. Aí Deus ele separa Abrão no meio de uma terra cheia de idolatria, para ser constituído pai das nações e ser constituído pai provavelmente de Israel. Ali Deus separou Abraão e também o seu sobrinho Ló. Aí Deus observa, olha ali para essa geração, aí diz para Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque as suas abominações chegaram até os meus ouvidos e os meus narizes. Aí Abraão diz assim: Senhor, se houver 50, por amor de 50 eu perdoarei. Se houver 45, por amor de 45 eu perdoarei. Se houver 35, por amor de 35 eu perdoarei. Se houver, meu Deus, não tenha raiva de mim, mas se houver 25, por amor dos 25 eu perdoarei. Se houver 10, por amor dos 10 eu perdoarei. Aí Deus já estava dizendo isso porque sabia que não teria mesmo. Aí, o que acontece? Ele vai lá procurar. Procura. Só encontra Ló, a mulher desviada de Ló, as duas filhas dele e só. Nem a mulher de Ló estava apta para ser salva. Estava desviada. Aí quando Ló ele está de sobremodo avisado que vai ser destruída a cidade de Sodoma e Gomorra, ele corre até a casa dos seus genros para dizer: olha, vocês querem casar com a minha filha? Ora se não. Pois está certo. Amanhã nós vamos sair daqui, porque Deus vai destruir com fogo e enxofre essa cidade. Aí ele começou a achar graça. É mentira, ó. Da onde é que ouviu isso? Se nem chove direito, imagine fogo. Jamais isso vai acontecer. Tá certo. Aí eles foram embora. No que eles estão indo embora, por causa do pecado, Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Aí, uma coisa que eu pergunto à igreja nesta noite: nos tempos de Noé e nos tempos de Ló, Deus avisou ou não avisou que ia destruir? Sim. E Jesus também avisou ou não avisou como é que seria? Sim. Avisou também. Então, meu amado irmão, o que é que nós estamos fazendo nessa terra, nesta noite? Por que é que nós estamos perdendo tanto tempo na presença do Senhor? Por que é que nós estamos perdendo nosso tempo com besteiras, com fofocas, com mentira, com ira? Jesus está dizendo nesta noite: por que é que você está perdendo o seu tempo, crente? Está na hora de você se converter, porque assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos tempos de Ló, assim será na minha vida. Aleluia, Deus. Deus está dizendo: não vai ter misericórdia no dia do juízo final. Não vai ter misericórdia. O que tem de alma lá no inferno agora, meu amado irmão, sofrendo, porque não tem mais uma esperança. Verdade,
E o que vai ter de alma também no lago de fogo, sofrendo, chorando, gemendo, dizendo: bem que eu deveria ter aceitado a Jesus. Glória, glória. Oh, meu Deus do céu. Aleluia, Aleluia. Deus. Tu és fiel, Senhor. Espírito Aleluia. Santo, Tu és verdadeiro. Deus Senhor da glória. Quando eu cheguei aqui na granja, aqui no Horizonte para trabalhar na granja, aí, quando eu estava, eu ia fazer 1 ano já. Aí eu tenho um primo, a gente diz primo segundo, porque eu sou primo da mãe dele. Aí quando nasce ele, a gente chama de primo segundo, né? Verdade. Aí, tava lá no trabalho, aí chegou a notícia, lá pro tio dele. Olha, fulano de tal, foi lá brincar no carnaval, aí ele pegou a motinha dele, aí se sentiu incomodado e disse: não, faz o seguinte, tu vai levar essa moto que eu vou na garupa. Geralmente quando acontece um acidente, sempre quem se acaba é o da garupa, porque não tem nada de onde segurar, não tem cinto, não tem nada. E o que está de gente está segurando pelo menos aqui na mão, na moto, pilotando, aí não tem como se acabar muito rápido. Aí, por azar do rapaz lá, aí ele deixa o amigo dele dirigir e eles começam a fazer tipo um racha, uma disputa. Aí ali no interior aqui, do nosso estado, que é o Capistrano, é cheio de curva. Não sei se os irmãos já foram lá. É cheio de curva. E naquelas curvas tem um bocado de cruzinha nas curvas das pessoas que morrem e colocam lá. Aí o rapaz pilotando a moto, do rapaz que estava na garupa, perde o controle da moto. Ele vinha de uma festa maligna, totalmente maligna. Vinha de uma festa. Aí quando esse jovem, ele perde o controle da moto, a moto toma, bate não sei no que lá, aí o menino que está atrás, ele voa igual o Superman, voando assim no ar. No que ele voa, tinha um bocado de capim assim, que lá é muito vegetal lá no interior, um bocado de capim. No meio do capim, irmãos, no meio do capim tinha uma cruz lá, mesmo no meio assim, escondida, não tinha nem como ver. O rapaz tacou mesmo a testa, ó, no meio da cruz. Aquela cruz entrou lá dentro da testa do rapaz todinho. Meu Jesus. Tanto capim, meu amado irmão, para poder o rapaz cair, mas foi cair mesmo em cima daquele lugar. Aí um jovem, será que Deus tem alegria em ver uma geração tão nova morrendo por causa de festa maligna? Não tem. Será que Deus tem prazer em ver a morte do ímpio? Jamais. O que a Bíblia diz? Porque eu não tenho prazer em ver a morte do ímpio, mas que ele se arrependa dos seus maus caminhos. Então o Senhor, ele tem prazer em ver o ímpio se arrepender, mas quando ele morre, o Senhor não se alegra. Quem se alegra é o diabo, porque ele diz: eu consegui ceifar aquela vida. O desespero de uma mãe, aquela mãe daquele rapaz foi tão grande, meu amado irmão, que ainda hoje aquela mulher sofre, porque o único filho que ela tinha morreu de uma forma tão trágica, tanto canto para cair, foi cair logo naquele lugar. Se ele soubesse que o fim dele estava naquele dia, ele nem teria saído de casa. E o Senhor está dizendo: nós não sabemos o fim da nossa vida, e nós estamos brincando. Nós não sabemos o fim do nosso percurso, estamos brincando. Nós não sabemos quando vai chegar o ponto final da nossa vida. O Senhor sabe. O Senhor sabe quando vai ser o fim da tua história. Então o Senhor está dizendo nesta noite: hoje é dia de nós se converter. Hoje é dia de nós se arrepender. Lá em Gênesis, no mesmo capítulo 6, Deus vai dizer: então Deus se arrependeu de ter feito a geração humana por causa da corrupção. Você sabe o que significa o arrependimento de Deus? O arrependimento de Deus é diferente do nosso. Quando você diz assim: amanhã eu vou plantar o canto, amanhã eu vou fazer isso. Aí você se arrepende e você volta atrás do que você ia fazer. Esse não é arrependimento de Deus. Porque quando Deus fala, está falado. O arrependimento que Deus falou era uma expressão de tristeza e desapontamento com a sociedade, com a geração humana. Deus falou: eu me arrependi de ter criado esse humano. Por quê? Porque eu estou tão triste com ele, tão desapontado com as suas obras, e o Senhor Jesus está desapontado. Olha o que é que Deus fala no Apocalipse: quem dera você fosse frio, quem dera você fosse quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Levanta a mão para o céu, quem quer ser vomitado por Jesus? Quer não, irmão? Pelo amor de Deus, não faça isso não, irmão. Peguei. Sabia que ia pegar. Irmão, nunca na sua vida queira ser vomitado da boca do Senhor. Porque quando você vomita algo, é porque você está com um mal-estar, que não está prestando. De vez em quando eu vejo a Juliana vomitando de madrugada lá em casa. Mas é por causa da gravidez dela. Estou saindo de casa e vejo só de longe, bem alto. Mas por quê? Porque o corpo dela está expelindo algo que não está dando certo no corpo dela aí.
É provavelmente isso. Se o Senhor vomitou o crente morno, é porque não está prestando mais. Cuidado, meu amado irmão. Para concluir essa mensagem, continuando aqui em Lucas. Aí Jesus falou, assim como 24, verso 24, capítulo 17 de Lucas. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Como Jesus falou, o reino do Senhor já está no nosso meio. O reino dos céus já está aqui presente. Nós estamos aqui falando do nome de Cristo. Então ele está aqui presente. Então o reino dos céus já desceu aqui nesse momento. Já está aqui presente. Mas no dia da sua volta, que ele vai recolher os fiéis, aí sim, ninguém vai ver nem sinal. Às vezes, quando o inverno está tão pesado, aí a gente está caminhando aqui, voltando para casa, ou então de noite mesmo, dá aquele relâmpago, quando a gente olha, né? Já está se apagando, não dá tempo nem de ver direito. Quando a gente olha assim, já apagou já. É assim vai ser a vida do Filho do Homem. A igreja está lotada. O templo bem grandão, cheio de crente. Aí, vamos supor 500 membros, só 50 subiu. 1000 membros, só 100 subiram. Por que, irmão Diácono Gleice? Porque os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o número dos perdidos? Aí é bem pouquinho, discípulos. Você não tem um grãozinho da areia da praia, né? Tem. Não tem como contar? Não tem. É o número dos perdidos. Bem pouquinho, né? Não dá nem para contar. Se ali uma pá carregadeira com a sua pazona encher ali para encher uma caçamba, só aquela pá, milhões e bilhões e trilhões e quadrilhões de grãos de areia vai ter ali. Imagine a praia todinha, ó. A praia todinha. A Bíblia diz que o número dos perdidos vai ser dessa maneira. Queira eu, queira você, não estar no meio dessa areia perdida aí, irmãos. Então, assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, para concluir essa mensagem, o Senhor te diz nesta noite, amanhã é culto de Santa Ceia. Jesus está falando, não sou eu não, viu? Amanhã é culto de Santa Ceia. Se esforce para você se consagrar a minha manhã. Jesus está dizendo, amanhã é dia de nós rememorar o sofrimento do Senhor. Então, se consagre ao Senhor. Amanhã é dia de nós falar, de nós pregar o Evangelho de Cristo e falar do sofrimento de Jesus para o pecador. Faça um esforço, meu amado irmão. Se consagre a Jesus. Se você anda tropeçando em suas palavras, falando besteira, peça ao Senhor que vai mudar a tua língua. Que foi que Isaías diz, ai de mim, Senhor, porque eu vou parecendo, porque eu habito numa sociedade de impuros lábios, e também sou um homem de impuros lábios. É só isso aí, Isaías, é só isso aí, Senhor. Então, pega fogo na tua boca aí, ó. Pá. Aí quando o fogo pega na boca de Isaías, o homem se converteu. Está faltando na nossa vida mais intimidade. Está faltando na nossa vida mais sinceridade. Eu estou caminhando, meu amado irmão, assim, às vezes eu estou caminhando dentro assim, para cima e para baixo, lá no trabalho. E o meu pensamento é direto, Senhor, me perdoa se eu pequei. Meu Senhor, me perdoa se eu falei alguma besteira. Senhor, me perdoa nisso, me perdoa aquilo, me perdoa, Senhor. Direto, só assim direto, irmão. É direto no pensamento. Se um dia eu ficar doente de demência, como os mais idosos, eu tenho certeza que isso não vai me esquecer, porque é desde a infância. É direto na oração, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Por quê? Porque até no seu olhar você está pecando. Até na sua visão você está pecando. Às vezes passam qualquer pessoa ali, às vezes passa uma mulher de Potifar, né? Às vezes passa uma Dalila, às vezes passa aí, como é o nome da desviada, Senhor? Mulher de Potifar, Dalila e Jezabel. Passa as 3 em 1, como diz o pastor Zé Rodrigues. 3 em 1 logo para acabar com o crente. Se você passar 1 minuto não é muito, você passa 10 segundos olhando, se tiver um desviado olhando para você, ei, mano, tu é crente. Mesmo se você ter pensado nada. Aí ele já te acusa. Então, nós devemos estar dessa maneira. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Às vezes você vai lá no centro, comprar maçã, banana para você comer. Aí passa um carro de som de um filho das trevas lá, tocando a mais imoral do mundo, música. Aí você chega em casa e está no seu pensamento lá. Não sai de jeito nenhum. Peça perdão. Às vezes você está dormindo, você sonha besteira. Quando você se acorda, peça perdão. Porque nós somos pecadores.
Nós não somos melhores do que ninguém, mas peça perdão. Desta maneira, meu amado irmão, quando Jesus vier, você vai ser arrebatado junto com todos os crentes. Amém? Sou grato a Deus por essa palavra em nome do Senhor Jesus.